Aleluia, graça e paz ao povo do avivamento. Frase muito interessante. São os relacionamentos que nos ferem, mas são os relacionamentos que nos curam. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Hoje nós queremos falar sobre tirando força das fraquezas. 5 dicas para tirar força das fraquezas. Gosto muito da frase que diz: Deus não desperdiça dores. 2 Coríntios 12, 7. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do versículo 7 até o 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Preste atenção aqui, para que eu não ficasse orgulhoso, um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Limitações falam de fraquezas. Nós vamos falar sobre tirar força das fraquezas. Continuando aqui, contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o máximo que conseguiu foi me pôr de joelhos. Uau! Deixa eu ler isso aqui de novo, que é forte. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o máximo que ele conseguiu, foi me pôr de joelhos. Não diante dele, do anjo de Satanás, é claro, mas diante do Senhor dos Senhores. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Eu pedi a Deus que o removesse. Eu repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: a minha graça é o bastante, é suficiente, é tudo que você precisa. Palavra de Jesus para Paulo, é palavra de Jesus para mim e para você hoje. Minha graça é o suficiente, é tudo que você precisa. Minha graça é tudo que você precisa. Queremos muitas coisas, queremos isso, queremos aquilo, temos sonhos, é normal, mas entenda o principal: a minha graça, diz o Senhor Jesus para nós, é tudo o que você precisa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Juan, Mateus, coloca aquele fundo musical aí para ver se dá mais emoção aqui com o pessoal, que o pessoal parece que não está animado não. Tem coisa mais bonita do que a graça, irmãos? A graça é tudo que você precisa, amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu continuar a leitura, estou lendo na versão A Mensagem. Minha força brota da sua fraqueza. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, agora Paulo, depois de ouvir o que Jesus falou com ele, ele diz: assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Eu desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom, a fraqueza. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle.
e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Que coisa interessante ficou na Bíblia a mensagem, né? Olha essa parte final. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. 5 dicas para tirar força das fraquezas. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Entenda, Deus tem um propósito com a sua fraqueza. A nossa fraqueza nos ajuda a depender mais do Senhor, também a depender mais dos irmãos, a valorizar mais os irmãos, porque aquilo que eu não tenho, eu encontro nesse irmão um pouco, eu encontro naquele irmão um pouco, eu encontro nesse outro irmão um pouco, e assim nos completamos. Alguém está entendendo? Primeira dica, e para mim é uma das mais preciosas. Essa primeira e a última para mim são assim, duas bem fortes. Todas são preciosas, mas a primeira e a última eu creio que elas serão mais impactantes. Primeira dica para tirar força das fraquezas: sempre que olhar para a sua fraqueza, olhe também para a graça de Cristo. Sempre que olhar para a sua fraqueza, olhe também para a graça de Cristo. Vocês perceberam no texto de 2 Coríntios 12, que nós lemos em duas versões diferentes, que ao mesmo tempo em que Paulo fala de gloriar-se na sua fraqueza ou nas suas fraquezas, ele está com os olhos voltados para a graça de Cristo. Ele acabou de receber uma palavra de Cristo: a minha graça te basta. E então ele diz: agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ele está não focado na sua fraqueza, mas no poder de Cristo e na graça de Cristo. Não sei se você percebeu, mas se não me engano, no versículo 7 ou 8, vai aparecer a palavra poder, graça e fraqueza. Se você olhar para a sua fraqueza, sem olhar para a graça de Cristo, você entra em depressão, você entra em angústia, porque você vai ver a sua fraqueza, mas não vai ver a graça de Deus, que pode tirar força da fraqueza, ou te ajudar a tirar força das fraquezas. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, fala sobre vários heróis da fé, e algumas características desses heróis da fé. A principal delas é que eles viveram pela fé. 21 vezes na versão NVI aparece a expressão pela fé, só neste capítulo. Mas algo que eu quero enfatizar ali é que esses heróis da fé, pela fé, tiraram força das fraquezas. A Bíblia diz que eles venceram a espada, venceram exércitos, e da fraqueza tiraram forças. Verso 34 diz isso de Hebreus 11. Então, meus queridos, para tirarmos força das fraquezas, ao olharmos para as nossas fraquezas, precisamos olhar também para a graça de Cristo, porque é nela que encontramos poder para vencer a fraqueza. A Bíblia não manda você olhar atentamente para a sua fraqueza, mas diz, olhando atentamente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Então, ao olhar para a sua fraqueza, ao mesmo tempo, lembre-se da graça de Cristo, e aí você vai entender, e como Paulo poder dizer: pela graça eu sou o que sou. Aleluia, aleluia. Alguém está entendendo isso? Irmãos, eu gosto desse tipo de mensagem, de pregação, porque ela nos dá esperança. Eu me identifico muito com o apóstolo Pedro, porque ele era alguém que tinha muita vontade. Ele era alguém que tinha sim muita fome de fazer algo para Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha muita fraqueza. Isso se parece um pouco com você? Você sonha grande, você tem vontade de fazer coisas para Deus, mas de repente você percebe tanta fraqueza em você. E Pedro, ele teve que aprender no processo, porque ele olhava muito para ele mesmo, ora para a fraqueza, ora para as suas qualidades. Ele dizia, quando Jesus falou: vocês me negarão, Pedro disse: eu nunca te negarei, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Pouco tempo antes, Jesus havia dito: nem uma hora pudesse vigiar comigo. E agora Pedro está dizendo: darei a minha vida por ti. Ele achava que podia dar a vida,
mas não estava conseguindo dar nem uma hora de qualidade para o Senhor. E assim somos nós, temos fraquezas. Se olharmos demais para as nossas qualidades e descuidarmos do foco que é Jesus, isso já será uma fraqueza. Se olharmos demais para a nossa fraqueza, sem olharmos para a graça, isso será outra fraqueza. Mas se olharmos para a nossa fraqueza e voltarmos os olhos para a graça, aí diremos como Paulo: de boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque pela graça de Deus eu tenho esperança de melhorar, pela graça de Deus eu sei que Ele pode usar a minha fraqueza, pela graça de Deus eu posso entender que é por causa dele, não por causa de mim, mas apesar de mim, que ele me faz útil para seu reino na terra. Então vou dizer como Jacó: eu sou indigno de todas as beneficências que tens usado para comigo. Por isso eu gosto daquela frase: tenho tudo o que preciso e mais do que mereço, mas sei que isso é só o começo. Você gosta também? Tenho tudo o que preciso e mais do que mereço, mas sei que isso é só o começo. Aleluia. Escute isso: terrível desgraça é olhar para a sua fraqueza sem olhar para a graça. É muito sem graça ver a fraqueza sem ver a graça. Então, é pela graça que nós podemos tirar força das fraquezas. Segunda dica para você tirar força da fraqueza: reconheça a sua fraqueza. A gente tem medo disso, né, gente? A gente tem medo de reconhecer as fraquezas. Eu sou um dos principais. A gente tem medo de contar as nossas fraquezas, de reconhecê-las. Ou quando alguém fala das nossas fraquezas, temos dificuldade de reconhecer, nosso ego sobe lá em cima, quer nos defender. Reconheça a sua fraqueza. Certa vez Jesus entrou na sinagoga, havia um homem com a mão mirrada. Jesus, para curar aquele homem, chama ele para frente e diz: estenda a sua mão. Qual mão que ele tinha que estender? A mão fraca ou a mão forte? A mão doente ou a mão sã? Qual mão que ele tinha que mostrar para Jesus para receber o milagre? A mão da fraqueza ou a mão do poder? A mão adoecida, a mão fraca, a mão doente. Ele teve que mostrar a fraqueza dele para Jesus para receber a cura. Mas nós queremos esconder a nossa mão mirrada. Nós temos vergonha, às vezes até diante de Deus. Um dos principais segredos do crescimento na vida cristã é compartilhar suas fraquezas com uma cobertura espiritual, ou com um amigo que você tem, irmão de confiança, mas de preferência com cobertura espiritual. Isso vai nos ajudar a vencer, a tirar força da fraqueza. Nós queremos esconder a mão forte. Aquele homem teve que mostrar a sua fraqueza para Jesus para receber o milagre. Tem muitos milagres que ainda não recebemos porque estamos com medo de mostrar a nossa mão mirrada. Estamos com medo de ser sincero. Há cerca de uma semana atrás, não me lembro bem, eu fiz uma caminhada com uma pessoa e ele ali abriu o coração de uma forma tão profunda. E eu percebia que na exposição de suas fraquezas, eu via ele recebendo poder. No compartilhar de sua fraqueza naquele momento, eu percebia ele recebendo vida, eu percebia ele recebendo alívio, eu percebia ele sendo descarregado de um fardo e encontrando descanso, porque ele estava expondo a sua fraqueza. Qual que é a promessa? Você compartilha a fraqueza, a cura vem, a restauração vem. Onde a Bíblia diz: confessai vossos pecados uns aos outros. Se a gente também entender, confessai as vossas fraquezas uns aos outros, nós vamos tirar mais proveito dessa passagem bíblica. Creio que Deus está falando ao seu coração. Nós temos fraquezas. Uma de minhas fraquezas, hoje Deus permitiu algumas de minhas fraquezas aflorar logo de manhã.
estou pregando sobre fraqueza, sobre reconhecer fraqueza. Então eu vejo que Deus permitiu algumas fraquezas se manifestarem. Uma delas é às vezes deixar, nem sempre, mas algumas vezes, deixar as coisas para a última hora, como por exemplo, a preparação da pregação de hoje. Até a última hora, minha esposa ia no supermercado, eu dentro do carro, digitando, escrevendo, copiando, colando, deixando para a última hora, e isso causa um pouco de, ou muito, estresse. Outra de minhas fraquezas é a pontualidade. E às vezes a gente fica, meio constrangido de confessar o que todo mundo às vezes já está vendo, pastor Marco? O pastor Marco concordou assim tão convictamente. E muitas vezes suas fraquezas são expostas. Aí eu chego atrasado na igreja, alguns irmãos são amorosos, cumprimentam, mas às vezes algum outro, sempre tem que ter um para lembrar da fraqueza, atrasou de novo, pastor. Quando você chega na igreja atrasado, você já fica orando, espero que aquele irmão não esteja lá. Na verdade eu estou falando isso, não estou me referindo a ninguém especificamente. Graças a Deus essa igreja é uma igreja muito amorosa. Mas essa é outra fraqueza que nós temos também, essa maioria tem, É a fraqueza de não ser paciente com a fraqueza do outro. Isso aqui é uma das coisas que eu mais admiro o nosso bispo Raimundinho Aires, como ele é paciente com as nossas fraquezas, mas como somos tentados a ser impacientes e fracos com a fraqueza do outro. Mas eu também sou assim, quando alguém chega atrasado, a minha vontade de olhar para o relógio assim disfarçadamente, Reconheça a sua fraqueza, abra seu coração e deixa Deus te curar. Algumas fraquezas eu posso reconhecer aqui com vocês, mas outras só com o bispo Raimundinho Aires. Porque algumas coisas é com os presbíteros. A Bíblia fala, chama os presbíteros. No contexto ali, presbítero é aquele que te preside espiritualmente, é a sua cobertura espiritual, é o seu líder de célula, é o seu pastor, é o seu líder de grupo, é o seu líder de dança, de louvor, é o seu presbítero. Aquele que te preside espiritualmente, aquele que é a sua cobertura espiritual. Chama o presbítero, compartilha a fraqueza e você receberá força. Terceira dica para você tirar força da fraqueza: compartilhe a sua fraqueza. Um pouco parecido com a segunda. A segunda, reconheça. A terceira, compartilhe a sua fraqueza. Vou me deter pouco nesta, porque ela já está conectada com a anterior, mas só quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo de 2 Coríntios 6:11, onde ele diz assim, ele vai abrindo o coração com os coríntios, falando várias coisas, em tudo angustiado, mas não derrotado, em tudo perseguido, mas não desamparado, não desanimado, como pobres, mas enriquecendo a muitos. E aí ele conclui dizendo: falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Que coisa linda ficou aqui na versão NVI. E abrimos todo o nosso coração. A Bíblia, Nova Bíblia Viva fala, e expomos os nossos sentimentos. Ei, se a gente ficar sem abrir o coração, deixar ele fechado, guardar tudo sozinho, você vai carregando um peso, uma angústia, uma tonelada de aflição. Fica mais difícil sozinho. Por isso gosto da frase, juntos somos mais. Quarta dica, peça a ajuda do Espírito Santo. Deixa eu ler uma das passagens mais lindas de um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é Romanos 8. Já parou para pensar que Romanos 8 tem tanto versículo lindo? É lá que está escrito, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É lá que está escrito, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É lá que está escrito, em todas as coisas somos mais do que vencedores. É lá que está escrito, quem nos separará do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem uma outra passagem forte lá, que às vezes a gente não percebe. Romanos 8:26 diz assim:
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E aqui fala de uma fraqueza específica, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, na sua fraqueza você tem um ajudador que é top. Você tem um ajudador e tanto. Quando você estiver chorando e dizer: Espírito Santo, me ajuda, Ele está lá já te abraçando, te envolvendo, te consolando. Aí você levanta daquela oração: uai, mas eu estou mais aliviado, estou sentindo uma paz que excede a todo entendimento. As circunstâncias lá fora não mudou, mas aqui mudou, porque o conselheiro, o consolador, o ajudador, o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, está me consolando, está me ajudando, está me sustentando. Como é bom ter o amigo Espírito Santo como consolador, como ajudador, como conselheiro, que nos apoia nas nossas fraquezas, que nos sustenta nas nossas fraquezas, e assim você vai tirando força da fraqueza, e depois você vai falar como salmista no Salmo 119, para mim foi bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, o Espírito Santo, nosso ajudador. Jesus falou: eu não deixarei vocês órfãos, vocês não vão ficar sem paternidade, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês vão continuar tendo a paternidade. Jesus ainda disse: convém que eu vá, porque eu estou com vocês, mas Ele vai estar em vocês. Eu estou junto de vocês, Ele vai estar dentro de vocês. Aleluia. Como é bom sermos lembrados da amizade do Espírito Santo. Por isso que na bênção apostólica linda de 2 Coríntios 13:14, na versão a mensagem ficou tremenda: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então essa é a quarta e penúltima dica: peça a ajuda do Espírito Santo. Quinta e última dica: se alegre e se glorie nas fraquezas, reconhecendo os seus benefícios. Se alegre e se glorie nas fraquezas, reconhecendo os seus benefícios. Olha que versículo estranho está aqui em Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Que versículo estranho, irmã Rúbia. Considerem motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. A pessoa, pastor Mário, a igreja entendendo, os irmãos entendendo, você olha o irmão feliz, alegre. Ué, irmão, o que foi que você está feliz? Você ganhou um carro, você comprou uma casa? Não, pastor, é que eu estou passando por várias provações. Estou passando provação na saúde, na família, nas finanças. Estou alegre demais, Judaí. Que versículo estranho, hein? Tenham por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Mas um dos principais princípios de interpretação bíblica é olharmos para o contexto. Vamos ver o próximo versículo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações produzem perseverança. E o versículo 3 vai dizer: e vocês precisam da perseverança para se tornarem íntegros, maduros, completos. Queremos ser iguais a Cristo, então a provação faz parte do processo. Se glorie nas suas fraquezas. Olha o que diz, eu amo essa palavra de Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer,
diz o Senhor, em saber que eu sou o Senhor. E no final do versículo 24, Deus fala assim: porque destas coisas eu me agrado. Deus se agrada quando a gente se gloria nele e não nas nossas qualidades. Reconhecemos que é por causa dele, não por causa de nós. É apesar de nós. Eu te falei de gloriar-se e alegrar-se nas fraquezas, reconhecendo os seus benefícios. Deixa eu te falar de alguns benefícios da fraqueza. Primeiro, ela te protege da soberba e do orgulho. Não é? Paulo fala 2 vezes em um versículo só: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. E ele termina dizendo: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, eu tive essa fraqueza. Segunda qualidade, segundo benefício, melhor dizendo, te faz mais dependente de Deus. Quando você é fraco, você sabe que tem que clamar ao Pai. Terceiro, te faz reconhecer o valor dos irmãos. Afinal, você não pode fazer tudo sozinho. Você tem fraqueza, você tem limitações. Você pode ser tremendo e bom numa área, mas em outra você será fraco. E você precisará dos irmãos para te ajudar. Outro benefício, te faz lembrar que é por causa dele e apesar de você. Escute isso. Cada fraqueza traz consigo uma semente de poder equivalente. Cada derrota traz consigo uma semente de vitória coigual. Vamos ficar de pé. Vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com isso. Os fracassados, aliás, os derrotados nunca começam. Os fracassados nunca terminam, mas os vencedores nunca desistem. Você vai aprender a tirar força das suas fraquezas. E eu relembro esses 5 pontos com você. 5 dicas para você tirar força das fraquezas. Primeira, sempre que olhar para a sua fraqueza, olhe também para a graça de Cristo. Segundo, reconheça a sua fraqueza. Terceiro, só o pastor Marco anotou? Terceiro, compartilhe a sua fraqueza. Quarto, peça a ajuda do Espírito Santo. E quinto, se alegre e se glorie nas fraquezas, reconhecendo os seus benefícios. Nós vamos orar em cima dessa palavra. Depois o pastor Marlon vai orar pela Santa Ceia. Nós vamos orar para que Deus nos ajude a entender que há um propósito na nossa fraqueza, que Ele tem um projeto no meio de tudo isso, e que nós podemos, como os heróis da fé, pela fé, tirar força das fraquezas, encontrar força nas fraquezas. Lembre-se, o Espírito Santo está contigo. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos aprender a colocar em prática essas dicas. Nós queremos, Senhor, entender esse princípio de extrair força das fraquezas, de, Senhor, sermos como os heróis da fé da tua palavra, tirar força das fraquezas, reconhecer, olhar para a graça de Cristo e entender que só olhando para essa graça eu posso me gloriar nas minhas fraquezas. Só olhando para essa graça maravilhosa, eu posso encontrar força para lidar com as minhas fraquezas, para lidar com os meus desafios. Me ajuda, Senhor, a perceber a semente de poder que acompanha cada fraqueza, a semente de transformação que está junto com cada momento de aflição, em nome do Senhor Jesus, e a reconhecer a nossa dependência de Ti, a nossa dependência da Tua graça, a nossa dependência do Teu amor, a nossa dependência da comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá humildade para compartilhar nossas fraquezas com nossos presbíteros, com nossas coberturas espirituais, com nossos irmãos mais velhos que nos ajudam
a entender o teu propósito, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso consolador na fraqueza, tu nos ajuda na oração, no entendimento da palavra, tu nos ajuda, Senhor, nas aflições, tu nos ajuda, Senhor, em todos os momentos. Por isso nós te adoramos. Aleluia.